Agda Queiroz, quero saber de você a resposta. Ela vai ser a primeira a responder a enquete. Uhum. Aí depois em casa você já pega o seu celular no WhatsApp, já manda pra gente hashtag sim ou hashtag não na perguntinha de hoje que tem a ver com o tema, né? Que a gente já falou aqui, o jeitinho brasileiro. Então a pergunta é o seguinte, vamos lá, Agda, você responde primeiro, depois o pessoal de casa já emenda pelo nosso WhatsApp. Você se incomoda com o jeitinho brasileiro? Porque às vezes a pessoa acha que o lado ruim é pior, então fala que sim. Ou acha o jeito bom, não, então põe que não. Você, sim ou não? Olha, quando eu acabo usando esse recurso, eu me incomodo com a minha atitude. Porque a gente encara o jeitinho brasileiro, e daqui a pouco a gente vai te explicar, de diversas formas. Verdade. E muitas vezes a gente não precisaria dar o jeitinho brasileiro, mas faz isso. Entendeu? Aí eu me cobro, eu fico brava comigo mesmo. Sim, porque você poderia, de repente, ter resolvido antes, com mais calma. Levando Isso aí. Entendi. Eu vou te falar que eu me incomodo, mas já em outras situações. Sim. Sabe aquela que você se sente que você foi meio que passado para trás? Ou a pessoa está querendo te enganar? Entendi. Na cara dura. Te fazem meio de bobo, né? Quando a gente se sente assim. Sim, eu tenho não 43 é? anos de Traído. idade, gente. Eu já tô esperto com a vida. É. Então não vem querer me fazer de trouxa. E às vezes as pessoas querem fazer com o jeitinho brasileiro. Olha, já demos aí 2 exemplos Sim. do que pode ser o jeitinho brasileiro, né? Então, o nosso cotidiano, a gente lida realmente com situações em que a gente precisa improvisar para conseguir dar a volta por cima. Então, muitas pessoas chamam isso de jeitinho brasileiro, né? De dar uma improvisada, vamos lá e tudo bem, vamos entregar o que a gente precisa, que realmente pode nos ajudar a superar alguns desafios momentâneos, mas eu acredito que sempre ser assim não é legal. Complicado, né, gente? É. Pensando nisso, parece que deixa a gente até mais procrastinador, porque na hora de dar um jeito, né? É. Mas olha, essa qualidade, esse talento que a gente tem, também pode ser usado para tirar vantagem sobre situações. Então hoje a gente vai refletir, junto com você, sobre o jeitinho brasileiro e entender o lado bom e aquele que a gente tem que evitar com o psicólogo Fábio Soares. Seja bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, pessoal. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos falar então sobre o jeitinho brasileiro, né? Ele pode ser considerado algo positivo, então, em algumas situações, Fábio? Sim, eu acredito que sim. É como, acho que tudo na vida, né, é muito causa e consequência. Dependendo do que você está causando com o seu comportamento, ele pode ser positivo ou negativo. Gosto muito de um exemplo que a gente vê nas redes sociais às vezes, aquela imagem do empreendedor que, ao ver uma rua cheia de água, ele coloca várias caixas para as pessoas atravessarem e não molharem seus pés. É um jeitinho brasileiro que ele usou para que ajude as pessoas a estarem atravessando, mas também dele ganhar o dinheiro dele. É uma forma que ele usou do jeitinho brasileiro, mas ele não prejudicou ninguém. Legal. O que ele causou na pessoa não foi negativo, foi positivo, tanto que as pessoas até pagam por isso. Então, sim, tem muitos comportamentos que podem ser positivos. Muito legal, né? Eu acho que, por exemplo, a gente que está em casa, né? Você, nossa amiga dona de casa, na hora de fazer o almoço, vê que uma coisa está mais cara, dá aquele jeitinho brasileiro para continuar cozinhando uma comida deliciosa, como que está mais barato. Então, esse lado é positivo. Vale Eu a acho que pena. esse lado a gente precisa continuar tendo e improvisando, né? Isso é bacana, né? Então, é algo que a gente tem que valorizar do que a gente tem. Usando nossa criatividade, né? Eu acho que pode ser o jeitinho brasileiro ligado à criatividade. Perfeito. Aí tá aí uma característica positiva. E você? Pode mandar a sua opinião, compartilhar a sua história do jeitinho brasileiro que você já teve que dar, tá? Ó, tá aqui o nosso WhatsApp, 997167989. A gente quer muito a sua participação. Pode ser depoimento, inclusive pergunta também, né, amigo? Com certeza, pode mandar. Agora, tem algumas pessoas, olha aqui, vem aqui, por favor, Ai. Teve que se me sentem arrumar aqui. espertas, Aí né? Ao dar esse jeitinho. E aí, eu quero falar, vamos primeiro, antes de falar de quem se sente culpado, até também de ser assim, mas vamos falar de quem se sente esperto, né? Para quem quer sempre estar por cima da carne seca, né? Não quer nunca levar um prejuízo, né? Por que que uma pessoa se sente no direito de ser assim? Muitas vezes ela aprende no ambiente dela que para ela ser bem-sucedida ou ter uns olhares para ela, ela precisa realmente ser a melhor, né? Eu lembro muito na época da escola, por exemplo, o meu grupinho que a gente tinha na escola era assim, se você consegue tirar uma nota boa sem estudar, colando, você era bem visto. Então, era um comportamento que era errado, mas que no meu grupo era positivo. Então, eu acabava fazendo algo para me sentir esperto perante os outros que estudavam e tinham que tirar uma boa nota. Então, por isso que às vezes, dependendo do nosso meio que nós estamos,
a gente acaba sentindo que eu tenho que estar bem, eu preciso estar melhor do que os outros. E às vezes a gente até passa a perna nos outros para que a gente se sinta melhor, né? Nossa, é duro, né? E aí a gente convive com situações assim o tempo todo, né, na nossa vida. Exemplos como esse que o Fábio trouxe, ou às vezes exemplos até piores. Que se você quiser colocar aqui algo que você já passou, pode mandar para a gente também, tá? Agora, por exemplo, a gente fala, né, jeitinho brasileiro. A gente já está dizendo que é algo de muito costume, né, que tem a ver com a gente, né, com os brasileiros. Agora, esse comportamento, ele pode ser ensinado na infância, ou seja, famílias que têm esse comportamento, elas podem passar para as crianças que estão ali no ambiente, ou é algo que também a gente aprende ao longo da vida, com as dificuldades que a gente tem? Ótima pergunta. Acredito que os dois. Muito da infância a gente acaba absorvendo, né? Criança é muito esponjinha, então a gente vai absorvendo tudo. Esses dias mesmo eu estava na escola, e a escola do meu filho, você tem que fazer uma fila com carros para entrar. E aí, de repente, a hora que eu olho do lado, tem uma pessoa que estacionou no meio da calçada. E aí, no meio da calçada, para as crianças saírem e irem para a escola. Então, o significado para as crianças ali pode ser, olha, é rapidinho, a gente pode burlar as regras, burlar a lei para estar ajudando aqui. Então, as crianças estão entendendo esse comportamento que é errado como se fosse algo positivo e que podemos fazer para o nosso benefício próprio. Então, a gente aprende muito na infância. Mas pode ser que você aprenda algo na infância e com a vida, com o seu ambiente, você aprenda outras coisas. Então, pode ser a cultura também que a gente vem tendo enraizado na nossa sociedade. A nossa intenção no programa de hoje, na verdade, gente, é isso, é a gente refletir. Porque se é algo que a gente pegou desde criança, não quer dizer que a gente tem que ficar assim até partir para o outro lado, né, gente? Precisamos evoluir, precisamos crescer. Então a gente conta com você para mandar depoimento, onde você percebe esse jeitinho brasileiro que te incomoda, no trabalho, no trânsito, na sua casa. Ah, não quero ser identificado. Tudo bem, manda mensagem, pede, não põe o meu nome. E a gente coloca daqui a pouquinho a sua participação. Perfeito, minha amiga. Chega junto aqui com a gente, porque agora tem a enquete para você participar sobre o assunto de hoje, que é o jeitinho brasileiro. Essa enquete você vai responder hashtag sim, hashtag não, para a seguinte pergunta. Tem que ser sincera e sincero também. Já aproveita e manda o seu comentário sobre o tema de hoje. Você se incomoda com o jeitinho brasileiro? Hashtag sim, hashtag não. Por enquanto, eu disse sim, a Águida também. Então já tem aí 2 votos para o sim. E você aí de casa, participe com a gente. Pode participar. Hoje a gente está entrevistando o psicólogo Fábio Soares, que está respondendo as nossas perguntas. E agora a gente vai para o Açaí Colinas, porque tem perguntas que nós gravamos, Fábio. Estamos aqui no Açaí Colinas conversando com as pessoas que estão fazendo compras, como o seu Ailton. E o tema de hoje é jeitinho brasileiro. O senhor percebe isso no dia a dia? Com certeza, né? Você vê que o ser humano, o ser, né? Ele quer sempre ter um jeitinho. E na fila, ele realmente quer levar vantagem. Tipo fila de mercado, fila da onde? Fila do banco, fila do mercado, fila da farmácia, enfim, qualquer fila. Quem quiser furar... Fila de posto de gasolina, qualquer lugarzinho que você tem uma fila, ele sempre acha. Fila no trânsito. Você acha que isso é o quê? Ansiedade? O que seria? Eu acho que seria ansiedade. Acho que seria ansiedade, porque a educação prevalece para todos, né? Eu acho que a ansiedade, o tempo hoje que as pessoas requer dele mesmo, né? Ele acha que 1 minuto para ele é tempo. É interessante o senhor falar isso. Vamos levar isso para o estúdio, né? A ansiedade acaba fazendo a gente também cometer essas gafes do jeitinho brasileiro, até nos torna mal educados? Ótima pergunta, né? E sim, porque a ansiedade, ela tira a nossa capacidade, né? É como quando você está gripado. Quando você está gripado, você perde capacidade física. A ansiedade tira a nossa capacidade emocional, mental, até de poder olhar o ambiente e fazer uma análise melhor dele. Então, pode sim ter essa responsabilidade, mas também não é só a ansiedade, né? Até porque quando nós temos uma empatia alta, a gente começa a olhar o nosso ambiente e ver que, poxa, eu estou com pressa, eu tenho que fazer isso rápido, mas será que ao fazer isso eu não estou prejudicando outras pessoas e não estou, inclusive, causando ansiedade nas outras pessoas? Então, se é realmente um sintomas, a gente tem que analisar depois que passa a situação e se é ansiedade eu preciso tratar ela, porque ela está me controlando e não eu controlando ela. E acaba que a minha ansiedade está contagiando o meu meio. Então, se for ansiedade, precisa ser tratada, mas não é uma desculpa para a gente estar sempre tendo o mesmo comportamento repetidamente.
Nossa, gente, olha só, né, o que o Fábio colocou aqui e o quão prejudicial pode ser para todo mundo que está envolvido, por exemplo, em furar a fila. Se tem alguém mais esquentadinho, com certeza vai haver ali uma briga no trânsito ou uma briga onde quer que esteja, né? Se a pessoa de fato que fez isso está ansiosa e ela é confrontada, imagina só. Então, gente, terapia é bom para todo mundo. Quem pode fazer, que faça mesmo, né, amigo? Com certeza. Fica a dica para você de casa, com tá certeza. bom? Agora tem uma pesquisa que a gente vai compartilhar com vocês que é interessante. Meu amigo que procurou, olha só, uma pesquisa feita com 40 países ao longo de 3 anos, tá? Não é uma pesquisa rasa, não, ao longo de 3 anos, baseada na devolução de carteiras, sabe? Você perdeu tua carteira com dinheiro, com seus documentos, enfim, contendo dinheiro, por exemplo. Foi publicada pela revista Science e concluiu que, prestem atenção, Suíça, Noruega, Holanda, Dinamarca ocupam o topo do ranking da honestidade. Aí vamos pensar nos que não foram bem. Estados Unidos, China, Portugal, Reino Unido ficaram todos abaixo da 20ª colocação de 40 países. E o nosso país apareceu na posição de número 26. Chocante. Pior que a metade, gente. Pois é, vamos trazer esse assunto aqui, né? O jeitinho brasileiro, ele pode estar relacionado a problemas também. Agora a gente vai falar de coisa muito séria, né, gente? Corrupção, impunidade que a gente vê no nosso país, Fábio. É complicado num país como o nosso, né, que quando você olha a parte da colonização e até a história de como o país foi descoberto, né, que era trocando um espelho por ouro. Então, parece que já está na nossa raiz mesmo essas questões da corrupção. Mas a gente precisa separar muito bem o que é corrupção e o que é realmente jeitinho brasileiro. Porque a corrupção já vira um crime, né? Já vira algo muito mais sério. Mas que esse ambiente onde a gente trata tudo que é desonesto ou desrespeitoso como normal, pode deixar o ambiente mais propício para a corrupção, sim. Eu acho interessante, porque o brasileiro, ele sabe muito bem criticar o político, né? Eu acho que é uma coisa que a gente sabe fazer muito bem. Até porque temos motivos, não vamos, né? Ninguém está inventando motivo nenhum. Isso mesmo. Só que na hora de olhar para a vida própria, né? Ver se paga tudo certinho, na hora de declarar um imposto, né? Eu acho que na hora de fazer a nossa parte no dia a dia, é engraçado como muitas pessoas conseguem abrir exceções, né? A pirataria, por exemplo, no nosso país é uma vergonha no mundo todo. O Brasil é visto como um dos piores países ligados à pirataria. E as pessoas acham normal. Eu vou ser bem sincero. Eu, infelizmente, já vi vídeo, quando era época de DVD, sim. de vídeo pirata. Comprado, né, de E forma eu tenho uma vergonha, pirata. mas é uma coisa que eu já fiz. Aí veio a consciência, graças ao bom Deus, que aquilo não podia ser feito mais. É igual a questão do vapor, né, que você falou sobre Nossa, pirataria. verdade. Não é? Sabe aquele cigarro eletrônico? Gente, ele é proibido. Ai, desculpa. Ele é proibido no Brasil. As pessoas compram, consomem. Usam. E tá tudo bem, como o Fábio falou, normalizam uma situação, né? Que não poderia. Então, a gente precisa também trazer para a gente esse questionamento, né, Fábio? Porque muitas vezes a gente fala do político, aí eu já ouvi a frase, né? O problema do Brasil não são os políticos. O problema do Brasil é o brasileiro. Vocês estão entendendo o que a gente quer trazer aqui, né? A gente não está nem falando de política, não é sobre política, é sobre a gente. Até porque quem está lá, quem colocou, né, os políticos são brasileiros, e foram os brasileiros que elegeram eles. Então, se o problema são eles, na verdade, cada pessoa nova que entra continua o mesmo, realmente são eles ou somos nós que estamos votando e mantendo esse comportamento, mantendo esses hábitos ativos, né? Olha, estou vendo aqui, tem muita participação chegando, pessoas também participando da nossa enquete. A gente agradece demais, viu? Vocês todos os dias pela audiência. No próximo bloco, a gente já traz os depoimentos aqui, tá bom? Olha, aqui no estúdio, o nosso assunto continua sendo jeitinho brasileiro. Agora chegou o momento da gente dar uma olhadinha no resultado da enquete, que tem a seguinte pergunta. Na tela, por favor. Você se incomoda com o jeitinho brasileiro? Hashtag sim ou não. Vamos ver o que as pessoas disseram. A grande maioria dizendo que sim. Quase 90%, né? É porque é chato, né, gente? Já a gente vai não, entender com a certeza. sua participação de casa. Muita gente comentando. Segura um pouquinho. Só que antes, a gente vai para o Açaí Colinas, que tem perguntinha para o Fábio responder. Vamos lá. É o jeitinho brasileiro, dando o que falar, não só no estúdio, mas aqui no Açaí Colinas também. E o Giovanni vai conversar com a gente. Onde você percebe esse jeitinho brasileiro? No trânsito, bastante. O que você percebe? Pessoal querendo cortar pela direita, cortando fila.
Por que você acha que isso acontece? É porque a educação do brasileiro, assim. A falta de educação, Falta de né? educação, exatamente. É interessante a gente pensar isso. É algo que a gente traz de casa pela educação ou é algo cultural nosso? A gente tem que pensar que nós vivemos num país onde a desigualdade é muito alta, a burocracia é muito rígida e a insegurança é constante. Então, isso dificulta a nossa cultura de mudar um pouco. E aí acaba que na hora de educar os filhos, né, os pais acabam tentando proteger os filhos e passando essa educação de, a lei é do mais forte, né, os mais espertos que sobrevivem. Se você não fizer, o outro vai fazer. Então, a gente precisa mudar um pouco essa estrutura para que realmente a sociedade mude, mas enquanto a gente for replicando os comportamentos, acaba realmente vindo da educação dos filhos, né? A gente precisa mudar isso um pouco. O Fábio, por exemplo, as novas gerações, né? Elas já têm uma consciência diferente com relação a isso? Ou, infelizmente, acaba havendo essa repetição de padrões? O que você acha? Hoje em dia é muito mais fácil as gerações estarem mudando, porque sai um pouco desse casulo onde o que você conhece é o que estão te dando apenas, né? Os pais estão dando os exemplos e apenas isso aos professores. Não, hoje a nova geração ela tem um acesso à informação gigantesca. Elas podem estar nos assistindo aqui agora e falar, nossa, eu usava do jeitinho brasileiro e não tinha essa consciência. Ah, agora eu vou mudar. Então, o acesso à informação traz essa flexibilidade dela poder ter um parâmetro do que é certo e o que é errado e ela ter a opinião própria dela. Então eu vejo que tem muita coisa mudando porque elas estão tendo acesso e realmente aplicando. Né? Não é só conheço algo, eu aplico o que eu estou conhecendo. Então tem gerado mudança sim. É interessante que a gente viu na enquete, né? Como esse jeitinho brasileiro não é suportado pela maioria, né? Porque geralmente quando você aplica esse jeitinho brasileiro, quando você coloca ele em prática, acaba sempre afetando uma pessoa que está perto de você. Seja no trabalho, em casa, nas relações interpessoais. Fábio, baseado no que você tem ali de rotina no consultório, claro que preservando todos os seus pacientes, as pessoas que você acompanha, como que você percebe que esse jeitinho acaba impactando negativamente, seja no trabalho ou nas relações interpessoais? Ótimo ponto. E realmente é uma das coisas que eu mais vejo em clínica. Porque quando você está num ambiente onde você não se sente seguro, porque vamos dar um exemplo do trabalho, né? Eu estou trabalhando, aí eu aplico o melhor que eu posso, as minhas competências, e eu estou ali com a minha parte técnica toda desenvolvida, estou dando o meu máximo. Mas você vê que quem está sendo promovido não é a pessoa que tem o maior desempenho, é aquela pessoa que conhece alguém, que teve uma conversinha ou que conseguiu algum favor. E aí ela acaba recebendo a promoção que você sentia que você merecia. E isso vai trazendo uma desmotivação muito grande e as pessoas começam a ficar ansiosas e elas não sabem o que esperar do dia a dia. E essa falta de previsibilidade também traz muita ansiedade. Então, eu vejo que as pessoas estão cada vez mais estressadas e ansiosas. E ansiosas principalmente, né, Fábio? Agora a gente aproveita para mostrar a sua participação aqui. Pode deixar o seu depoimento ou pergunta para o Fábio também, tá? Ó, o nosso WhatsApp está aqui para você, 99716-7989. A primeira participação é da Virgínia. Na tela, por favor. Olha lá, amigo, tem a gente ali atrás. Ah, que linda, Virgilina. Virgilina, isso mesmo. E ela disse daquele exemplo que você falou, né, sobre substituir alimentos daqueles que estão caros por aqueles que são mais baratos. Ela disse assim, olha, na cozinha compro sempre com grandes ofertas. Observação, aí não estou passando por cima de ninguém. Virgilina, você está sendo inteligente, minha amiga. Tá? Você não tá usando do jeitinho brasileiro, não. E já encontrei a Virgínia, sabe onde? No açaí, fazendo as comprinhas dela. Então, você vê, ela tá falando das grandes ofertas do açaí. Muito legal. A gente faz o seguinte, vamos colocar mais o depoimento da Cláudia? Depois a gente vai para a Band Vale FM, aqui de São José dos Campos. E ela é uma que respondeu sim para a nossa perguntinha da enquete. Se você se incomoda ou não, né, com o jeitinho brasileiro, ela disse que sim, que se incomoda. Não faça com os outros o que não gostaria que fizessem com você. É uma premissa tão simples, né, Fábio, que a gente precisa praticar, né? Exatamente. Se todo mundo pensasse dessa forma, né, como seria mais fácil realmente? Porque você tem esse sentimento de olhar além de você mesmo e olhar o seu ambiente. Eu costumo me fazer 3 perguntinhas para saber se o comportamento precisa mudar ou não. Posso me prejudicar com esse comportamento?
posso prejudicar alguém com esse comportamento ou posso prejudicar o meu ambiente com esse comportamento? Se a resposta é sim, eu já vejo que eu tenho uma necessidade de mudança. Se não, eu fico tranquilo e sei que posso seguir em frente. Se todo mundo fizesse essa peneira, né, gente? Menos conflitos a gente teria no nosso dia a dia, Exato. em todos os sentidos. Bom, de volta aos comentários do programa de hoje sobre o jeitinho brasileiro, que a gente já percebeu que incomoda a maioria das pessoas que estão assistindo o programa. E tem um comentário bacana que veio de São Sebastião, e a gente traz ao vivo aqui com vocês. Pode mandar que tá tempo. A Simone. O que me incomoda nas pessoas é saberem de tudo. Ai, é chato isso, né? Sendo que cada dia você aprende uma coisa nova na vida. Como aquele ditado, os tolos sabem de tudo, mas os sábios aprendem algo novo todos os dias. Amei, Simone. Também, Parabéns. adorei o seu comentário. Próxima participação aqui no Falando Nisso, na tela pra gente, o Renato. E ele escreveu assim: sim, incomoda, pois tem gente que só quer levar vantagem. E quando é contra ele, aí o jeitinho brasileiro não pode. Ah, é verdade, né? É aquela coisa, pimenta nos olhos dos outros. Verdade. É refresco. Perfeito, é isso mesmo. Valeu, Renato, pela participação. Próximo comentário que a gente recebeu é do Lázaro. Na maioria dos casos é para prejudicar alguém e tirar vantagem em alguma coisa. Então, realmente, ele se incomoda. Hoje, ao fazer minha caminhada, eu e mais 3 idosos ficamos parados em uma faixa de pedestres por uns 10 minutos, pois nenhum veículo parou para passarmos. É o jeitinho brasileiro, é a pressa que a gente comentou aqui, que as pessoas têm e se passam por mal educadas, com certeza. Nossa, uma pena, né? Próxima participação que a gente vai ver, a pessoa não quis se identificar e tá tudo bem. Você pode mandar o seu depoimento dessa forma, tá? Boa tarde, pessoal. Eu amo meu jeitinho brasileiro, porque meu jeitinho brasileiro é sobre o que vocês falaram na abertura do programa. Amo o meu próximo e jamais deixo de ajudar quando tenho condições. Legal. Tá certo. Obrigada pela sua participação. Usou, na verdade, para o improviso, Pro né? improviso, Pra melhorar a situação. isso. Legal. Chique demais. Eliane, de Ubatuba. Excelente psicóloga. Que bacana. O Fábio é mesmo. A gente está gostando muito. E que bom que está adorando o programa. Machismo faz parte do jeitinho brasileiro, que continua com a tramóia de pedir perdão até chorar e se ajoelhar. Cultura, ela está trazendo alguma situação aqui de exige traição, do homem às vezes querer sempre se dar bem em cima da mulher. E realmente é algo que a gente pode até trazer sobre machismo, né? É isso. Anota esse tema, produção, machismo é legal. Vamos trazer isso? É polêmico, Polêmico. hein, amigo? Teremos isso que a que gente ter quer. dedo para tratar do assunto, que pode ser machismo para um, às vezes para o outro não é. verdade. Enfim, olha lá, o Fábio até concordou, hein? Ai, vai ser bom. Talvez vai ser tratar de bom. relacionamento. Nossa Senhora! né? Vamos falar anota sobre aí. relacionamento. Machismo, eu quero polêmica. Vamos à próxima participação do Márcio. Ele é de São José dos Campos, colocou hashtag sim, ele se incomoda com o jeitinho brasileiro que as pessoas têm, né? O problema do malandro é que ele acha que só a mãe dele fez filho esperto. Maravilhoso. A gente não leu os comentários antes, tá bom? Maravilhoso, adorei, Márcio. Sabedoria plena, né? Mas acontece isso, mas o que ele falou, a pessoa que tem esse hábito de ter esse jeitinho brasileiro acaba realmente acreditando que ela pode ser assim e que ela é especial, ela é especial, esperta. só eu consigo. Essa autoestima do jeitinho tão brasileiro. Na verdade, talvez a autoestima dele venha desse pensamento de que eu sou um ser único, que o mundo gira ao meu entorno. Então, a pessoa acredita que realmente tudo que ela faça ou tudo que os outros façam tem que ser para o bem dela. Tem aquelas pessoas que acreditam, né, que relacionamento bom é quando a pessoa está dando alguma coisa para ela, quando ela está extraindo algo. Então, infelizmente, sim, pode ser que as pessoas acreditem nisso. E tem muita gente que acredita, na verdade. Pois é. Vamos a mais um depoimento da Márcia. Na tela, por favor, Márcia Cristina. O jeitinho brasileiro é uma malandragem, uma falta de educação e respeito. Concordo com você. A gente estava falando, né, sobre a questão cultural, mas assim, a gente entende também, como o Fábio disse, que as próximas gerações, as gerações que hoje estão aqui, as crianças já entendem isso e a gente pode, inclusive, modificar isso, né? Criando os nossos filhos, os nossos netos de uma forma diferente. Aliás, acho que a função do programa hoje é isso, né? A gente está tão feliz como seres humanos, jornalistas, e seja qual for a função que a gente está fazendo aqui, da gente repensar e transformar a nossa cultura. Olha que interessante que o Sandro mandou, amei. Ele mandou uma charge que tem a ver com isso. Legal. Olha só, o colega vai participar do movimento contra a corrupção que estamos organizando. O que você responde? Vou levar quanto? Que situação, né, gente?
Oh, meu Deus, é sempre querendo tirar vantagem. Sempre querendo esperar alguma coisa em benefício troca. próprio. Ai, gente, é triste demais, né? Adoramos essa Obrigado, charge Sandra. aí. Obrigada. Foi Tem mais divertida participações, gente? Tá Dá chegando tempo um ainda? monte. Como que tá? Tá demais aqui. ó. Elizabeth, tem Ótimo. bastante coisa, né? Na tela, então. Depoimento da Elizabeth, brasileira sem educação, principalmente no volante. É complicado, né? Eu acho que é aquela questão de você querer tirar vantagem de um lugar na fila e a questão de ser sem educação, isso compromete, inclusive, não só a segurança da pessoa que fez isso, mas de outras que têm educação no trânsito. E isso que é o pior, gente, né? Colocar a segurança em risco de pessoas que não têm nada a ver com a falta de bom senso. E eu acho que é legal você comentar isso, porque a gente já falou aqui no programa como o nosso trânsito, ele é perigoso, ele é assassino. Acho que o problema do trânsito no Brasil realmente é isso. É essa pressa e a maioria dos acidentes que acontecem, É por que é? imprudência. É porque a pessoa pensou, ou é o caminhoneiro que infelizmente ficou tomando tudo que eles tomam para ficar acordado, vai lá e atropela um monte de gente, ou é a pessoa que estava no celular, ou é o ciclano que estava com pressa e se achou no direito, ou é o motoqueiro que também fez isso, e no fim das contas é sempre a mesma situação. É esse problema de a pessoa se achar de alguma forma mais especial ou não. Tem mais pergunta, vamos lá. Vamos lá, Luciano colocou um depoimento aqui. O jeitinho brasileiro é uma forma carinhosa de chamar a corrupção de base. Nas pequenas coisas, onde muito procuram passar à frente do outro de alguma forma. Na verdade, é a pequena corrupção. Isso vem da base. Concordamos, a gente até falou sobre essa questão também, né? Das nossas origens, do que a gente foi educado a entender que é certo ou não, mas a gente pode modificar essa situação e trazendo informação para você, trazendo assuntos assim, né? Para que a gente possa debater aqui no programa. Vamos até de É forma uma prática, também. Fábio, perfeito. Até fazer isso que a Águida está falando, para a gente conseguir se transformar rapidinho, porque a gente está com o tempo acabando. Como que a gente pode mudar isso no dia a dia, então? Acredito que se a gente tira essa parte de jeitinho brasileiro como se todo brasileiro fosse assim, já é um grande começo, porque não é todo mundo que é assim. Graças a Deus. E a gente começar a trabalhar mais a empatia, é esse olhar para o outro, olhar o impacto que tem o meu comportamento no outro, na sociedade. Quando a gente começa a tirar a visão só de mim mesmo e olhar para todo o meu ambiente, as coisas começam a melhorar. E a mudança ela vai crescendo. Mas antes de cobrar que o outro mude, vamos mudar a nós mesmos. Sabe que você deixou até 3 perguntas que a gente deveria fazer antes de tomar alguma atitude, que eu achei muito legal. Você pode repetir aqui, porque é um exercício que a gente pode fazer. Com certeza. A primeira é, tenho um comportamento, estou em dúvida se ele é certo ou errado. Posso me prejudicar? Posso prejudicar outra pessoa? Posso prejudicar o meu ambiente, que é o ambiente onde eu estou? E eu gosto de começar pela primeira comigo, porque às vezes as pessoas se esquecem de si mesmas e só pensam nos outros, né? Perfeito. Rapidinho, só para a gente terminar, deu tempo, ainda mais o pessoal abriu aqui um pouquinho para a gente, a Fernanda de São José, ela abre o coração e fala o seguinte: como lidar com o jeitinho brasileiro psicologicamente? Sou uma pessoa que não sabe dizer não e por isso acabo sendo passada para trás com esses jeitinhos. Trabalhando muito o autoconhecimento, o autocuidado e faça terapia. Terapia é uma ginástica da mente, é como você se fortalece, essa musculatura que precisa ser treinada. Então fale sobre isso com pessoas que você pode sentir segurança, principalmente um profissional que vai estar te dando todo o suporte. Olha, pessoal, o programa foi incrível, muito legal esse debate. Hoje a gente trouxe aqui o psicólogo Fábio Soares para esse nosso bate-papo e a gente agradece demais, viu, Muito Fábio? obrigado, sempre precisar estou à disposição. Nossa, Obrigado a foi todos. excelente, viu? Amanhã vai ter um programa incrível também, Saúde da Visão, com a doutora Aline Lago. Programa falando nisso, conversando sobre oftalmologia, sobre retina e sobre catarata. Se você tiver alguma dúvida, vou estar disponível para responder ao vivo. Um beijo! Um beijo para você também, uma excelente semana. Fique com Deus. Começamos muito bem e queremos passar a semana com vocês. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte.
com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como o MasterChef. São 5 horas e meia de programação local.